Bem-vindos a mais um podcast do Krav Maga e muito mais. Eu sou o César. Eu sou o Daniel. E temos aqui uma convidada especial, porque hoje a gente vai falar sobre comida. Você gosta de comida? Gosto. Eu também gosto. Estamos no lugar certo. Comida é mais do que a gente pensa, mais do que se põe no prato e mais do que nós comemos. Por isso temos aqui uma pessoa especial, Alda Pereira, chefe em cozinha, e ela vai explicar exatamente em quê. Pronto, em primeiro lugar, gostava de vos agradecer o convite para este podcast e pronto, vou explicar então o que é que eu faço. O meu tipo de comida é um bocadinho diferente do tradicional, da carne e do peixe. Eu sou chefe de cozinha na área da alimentação natural, plant-based. Portanto, na minha alimentação não existem produtos animais. E a maior parte dos produtos que eu confecciono são à base das plantas, exatamente como eu disse, de plant-based. Pronto, eu queria começar talvez por explicar um bocadinho as diferenças entre os vários tipos de Portanto, já começaste nesta cozinha há quantos anos? Quase 30 anos. Há 30 anos? Há quase 30, portanto, ainda não sim, se falava sim. nada disso? Não. Eu posso contar um bocadinho do meu percurso. Começaram a vir-me para as mãos livros sobre a alimentação vegetariana com 14 anos. Eu achava, muito simples a alimentação e muito diferente do que aquilo que nós consumíamos em casa. E não só a questão do cozinhar os alimentos, tinha também algumas menções à parte da saúde, não é? O que é que podemos extrair de bom, o que é que nos traz de bom, alimentarmos-nos mais à base de plantas do que propriamente do produto animal. Como eu sofri muito em jovem e tive vários problemas de saúde, inclusive quase à morte com antibióticos, esses livros vieram-me trazer informação e alguma esperança também que poderia alterar ali alguma coisa. Com a alimentação. E com os tais tratamentos naturais. Por exemplo, eu já tenho falta de vista desde muito cedo. Eu nasci com um problema, nasci com os olhos fechados com uma infecção e só abri os olhos depois de nascer, passado uns 4 meses, porque tinha esse problema. E então, tirando essa parte, ainda tive mais outros problemas de saúde que me impediram de seguir uma infância normal. As recordações que eu tenho era de ir aos médicos ou de estar a tomar medicamentos. E então toda essa informação que aos 14 anos me veio parar à mão fez-me pensar, eu estou farta destes cocktails de medicamentos, vou ver se altero aqui qualquer coisa. Na família já tinha membros que praticavam alimentação, na altura era macrobiótica, vegetariana, e eu achava aquilo fantástico e diferente, não era tudo assim muito exótico, e comecei a despertar o meu interesse pela alimentação natural. E foram aí que as coisas começaram a alterar-se. Quando vim mudar para o norte, aqui no norte é só aqui no norte, carne? aqui era carne, sim, mas foi exatamente no norte que a minha vida mudou. Portanto, na altura eu conheci um professor que também me orientou na alimentação macrobiótica. E posteriormente acabei por conhecer o Francisco Varatojo e a Geninha e tirei um curso de culinária macrobiótica no Instituto Macrobiótico de Portugal, em Lisboa. E pronto, aí realmente a minha saúde, quando deixei de praticar uma alimentação baseada em produtos animais e alterar os meus hábitos alimentares, a minha saúde restabeleceu-se, por assim dizer, não é? Pronto. E então aí devagarinho eu comecei a fazer algumas formações, comecei no Instituto com o curso curricular de macrobiótica e de culinária, também macrobiótica, e comecei também a ensinar esse tipo de alimentação. Mas para que entendam as variantes que existam. Pois, agora não é? falaste em macrobiótica, sim, vegetarianismo, plant-based. plant-based.
Para mim, e não sei se para ti, mas para mim não faço ideia do que estás a falar, ou quase nada, porque é uma grande confusão. Não é? Nem sempre é fácil para alguém que normalmente tem uma alimentação que consome produtos animais, se orientar dentro dessa variedade de estilos, não sei como é que se diz, alimentares. Pronto. Então eu posso explicar. Exatamente. Pronto, então, há o mais conhecido, ao vegetarianismo, toda a gente ouve falar no que é o vegetarianismo, e dentro do vegetarianismo existem algumas diferenças. Portanto, temos o vegetariano que inclui o laticínio e os ovos, ou seja, o ovo-lacto-vegetariano, mas não come, exclui a carne e o peixe. Depois temos outra linha, digamos assim, outro movimento em que as pessoas não comem os ovos por considerarem que é um ovário, portanto um animal em potencial, mas consomem leite e laticínios, portanto são os lacto-vegetarianos. Depois temos os veganos, que vocês já devem ter ouvido falar. Portanto, o veganismo digamos que é o vegetariano puro, não inclui qualquer alimento de origem animal, nem derivado de animal, por causa da exploração, por causa da ética, do não matar. Pronto, isso aí está sempre associado a algo ético na base da alimentação? O veganismo, sim, tem a questão de nós não precisamos de causar sofrimento a outra espécie para nos alimentarmos e ficarmos nutridos. Sim, inclusive a roupa de origem animal, de peles, existe já um grande movimento, existe um movimento muito grande já muito para lá exatamente. Portanto, não é só alimentar. Exatamente. Não quer necessariamente dizer que seja uma alimentação, pode ser uma alimentação saudável ou não, porque se incluirmos só a questão ética, podemos comer tudo que não tenha a origem animal, mas depois não ser o mais equilibrado, não é? Pronto, então temos o vegano ou o vegetariano que tem respeito e que quer ter uma vida mais saudável, então tem uma consciência da escolha daquilo que vai colocar no seu prato, e temos os outros que só são veganos por uma questão ética, ponto. Ok? Pronto, então aí temos essa diferença. No vegetarianismo também, portanto, normalmente os vegetarianos, que ainda incluem o ovo ou os laticínios, querem fazer algumas alterações, mas não, pronto, normalmente é um trampolim, o ovo lacto vegetariano é um trampolim depois ou para um veganismo, ou para uma, pronto, consoante o que vão sentindo em termos de melhoria de saúde vão refinando, podem ir largando depois o ovo, largando os laticínios. Pronto, porque isto tem dentro da alimentação tem pano para mangas, podíamos estar aqui dias a falar sobre isso. Sim. E o macrobiótico, então? Então, a macrobiótica, para mim, é o que faz mais sentido. Embora a alimentação isto tem muitos rótulos, mas a macrobiótica faz sentido porque nós deveremos alimentar-nos de uma forma organizada pela natureza. Ou seja, devemos alimentar-nos com os alimentos que são próprios da localização geográfica, onde nós nos encontramos. Devemos alimentar-nos devido observando a nossa constituição física, o que é o melhor para a nossa condição física e se temos algum problema de saúde, teremos de ajustar a nossa alimentação. Se é homem ou mulher, portanto tem ali algumas diferenças. Por exemplo, na macrobiótica não se excluem necessariamente os produtos animais, mas, por exemplo, a alimentação de um homem poderá ser ligeiramente diferente da mulher. O homem poderá fazer mais força física e poder-se-á incluir um bocadinho de carne ou de peixe, e a mulher já não tem tanto essa necessidade, também devido à constituição biológica, não é? Pronto, então no fundo a macrobiótica é alimentar-nos com o que é oriundo de cada localidade onde nós estamos. Por exemplo, se estivermos no Brasil, como
é brasileiro, aí deveremos comer todas aquelas frutas, aqueles alimentos que são típicos de um clima tropical. Pois, isso também influencia o clima onde completamente, vivemos. Completamente. Nós devemos ter algum cuidado na seleção dos alimentos consoante as estações do ano que nós estamos a viver. Não sei se eu explicando talvez faça mais sentido. Os alimentos que crescem num clima tropical, regra geral, têm muita fruta e alimentos com um teor de água, um teor de líquido maior, para que possam arrefecer o organismo de quem os consome, mas se consumirmos aqui ou num clima já muito frio, esse arrefecimento que os alimentos provocam vai acabar por nos desequilibrar. E até, tem muitas vitaminas, sim, tem muitas vitaminas, mas depois é um alimento que... Mas as necessidades são diferentes, num clima quente, num exatamente, clima frio, Portanto, nós devemos, consoante o que vamos viajando, devemos alimentar-nos com aquilo que é... Então a macrobiótica é isso mesmo. No fundo exatamente, é respeitar, é observar e respeitar de acordo com a localização, as estações. Com a localização, com as estações do ano, com a nossa condição. Ou seja, se temos algum problema de saúde, temos que adaptar a nossa alimentação àquele problema que nós temos. Portanto, tem ali já algum bocadinho de estudo. Sim. Pois eu estás-me a dizer isso, mas depois eu começo a... Mas pode perguntar que eu sei a minha pergunta. Não, vai esquecer. Ok. Então a questão você falou dessa questão da macrobiótica, mas que não está escrito em pedra a não inclusão de alimentos de origem animal. Porque do Brasil, estamos em Portugal, mas e alguém na Suécia ou na Noruega que queira seguir uma alimentação macrobiótica, não vai ter acesso a tantas coisas locais, ou talvez até tenha, eu não sei, mas isso não vai dizer que, olha, você aqui convém que faça, ou naquele país não é muito conveniente porque não tem tanto... Não, em relação à macrobiótica, Sim. não, a macrobiótica, na Suécia, por exemplo, eles vão alimentar-se com aquilo que é tradicional alimentarem-se lá. A escolha dos ingredientes para confecção também Não, pode ser carnívoros ou não, mas reparem, a alimentação deveria ser muito simples, nós é que complicamos isto e metemos muitos rótulos, porque se nós... Quem quiser não consumir produtos animais, a base da alimentação no Brasil é o que é arroz e feijão, exatamente. Não é? Pronto. Quem fala no feijão fala no grão, fala na ervilha, na fava, sei lá. Então o Brasil é super rico em termos de alimentos, muito mais do que na Europa. Vocês têm... Daí a minha questão, lá é fácil. Sim. Em outros países... Na Suécia devem comer aquilo que é tradicional. Eles têm lá os pratos tradicionais deles, só que... Quem quiser pensar de uma forma mais organizada e mais local, ora bem, o que é oriundo daqui? Vou consumir isto? Que frutas são tradicionais daqui? Quais são os alimentos que são tradicionais dali? E então fazer a alimentação consoante não é nada de transcendental, não é? Pronto, a pessoa tem... Não é tão radical, talvez, quanto... as outras vertentes. Sim, por exemplo, ser vegano no Polo Norte já vai ser difícil, não é? Ali comem carne de foca e peixe, pronto, aí ser vegano já não vai dar. Enquanto que a macrobiótica já se adapta, não é? Pronto, então lá no Polo Norte, o que é aqui? Não há a questão do sentimentalismo envolvido. Não é. Pronto. Macrobiótica vê as coisas como elas são. É por isso que faz mais sentido. Sim, faz sentido, porque se eu tiver de ir para o Polo Norte, o que é que eu vou fazer? Não é? Se não tiver legumes, eu vou morrer. Exato. Não é? Ou então tenho que levar um carregamento do que quer que seja para poder cozinhar, sendo que precisamos de alimentos ali naquele local que nos forneçam energia para nós resistirmos ao frio. Portanto, isto é a visão. Não quer dizer que não hajam macrobióticos veganos, porque existem. Ok? Existem macrobióticos veganos. Mas quem quiser ver as coisas exatamente como elas são, vamos lá, temos que comer aquilo que existe lá. Isto para vos dar um exemplo, eu estive no Canadá com 30 graus negativos no meio da montanha e na altura já praticava alimentação macrobiótica e tinha já excluído a carne do meu cardápio e cheguei às cabanas e não havia legumes. Haviam tartes as meat pies, não é? Aquelas tartes com carne.
E eu tive de comer meat pies, não é? Porque senão não aguentava o frio, porque andamos de motas de neve, não é? No meio lá das montanhas, com um frio de rachar, que tínhamos fatos espaciais, não podia ir comer uma manga, porque então morria de frio, porque tem essa qualidade também na macrobiótica, que eu não vos falei que é um dos princípios básicos. Nós temos um espectro. Ou seja, temos alimentos que eles chamam os mais yin e os mais yang, ou seja, alimentos que nos dão mais frescura e outros que nos dão que nos aquecem. Essa qualidade energética existe em todos os alimentos, ok? Pronto, e então os alimentos que crescem nos trópicos, eles têm maioritariamente essa energia de arrefecimento, para que uma pessoa suporte o calor, não é? Pronto, a carne aquece imenso aqui, ou para quem consome produtos de carne, e as frutas, portanto, arrefecem demasiado, e a carne no outro lado aquece e outras coisas mais. Pronto. E então temos que levar em conta essa qualidade energética para ou nos aquecer ou nos refrescar. Se vocês tomarem um sumo verde, ou suco verde, como vocês dizem, no inverno, vocês ficam a tremer durante uns 20 minutos. Aquilo depois passa, mas para verem a força da energia dos alimentos, ou nos arrefecem ou nos aquecem. Pronto, temos outros alimentos que nos aquecem, obviamente, também. Mas é um exemplo. Portanto, aqui, alguém que seja mais sedentário ou mais ativo, portanto também vai ser muito diferente em termos de alimentação. Claro. Aliás, deveríamos adaptar para quem é mais sedentário uma alimentação que lhe dê, que o arrebite mais, não é? Isso também tem estilos culinários que podem ser, os alimentos podem ser cozinhados com alguns estilos culinários que ajudem também a pessoa a mover-se mais, a estar mais ativa. Não é comer fast food, pronto. Para ganharmos vitalidade temos que escolher os alimentos certos, não é? Pronto, então existe um bocadinho esse estudo na macrobiótica, não é? Quais são, neste grande espectro que tem um polo e o outro, temos que ver quais são os mais equilibrados, que normalmente situam-se entre os cereais integrais, não é o cereal polido, é o arroz integral, a milê, o centeio, a cevada, a quinoa, o trigo sarraceno, por aí vai. Todos estes cereais são Só que em termos de cozinhas de cereais não se processam da mesma forma que... Não se cozinham? Não se cozinham? Sei lá, por exemplo, com um arroz integral, se calhar não é só deitar... Não, demora um bocadinho mais de tempo a cozinhar, ainda mas temos vale a que pena. arranjar equilíbrio entre a vida profissional, familiar, cozinhar os alimentos. Sim, normalmente isso depois já convém, quando se vão alterando os hábitos, convém criar e organizar, sim. Por exemplo, cozinham leguminosas, feijões ou grão, ou o que seja, cozinham em grande quantidade e depois já podem dividir e congelar. Por exemplo, para a semana, o que é que recomendas? Congelar? Guardar no frigorífico? Sim, há alimentos que se conservam no frigorífico pelo menos 2 ou 3 dias, não é? E há outros que congelados demoram mais, como é o caso das leguminosas. Podem cozinhar o grão e o feijão e as ervilhas ou o que seja e podem congelar. E depois, quando precisam de uma proteína rápida, é só descongelar aquela porçãozinha e misturar com os legumes e com o arroz. E aí também vão buscar. Vou falar por nós e por todos os colegas, como nós dão aulas, treinam e infelizmente temos que o fazer depois das horas de trabalho, muitas das vezes. Chegamos à sala 8h30, 9h, treinamos 1 hora, 1h30, sair, não sair, vamos para casa às 10 horas. Bom, se ainda vou cozinhar o arroz integral ou não sei o quê, começo a comer à 1 da manhã. Não convém. Não, normalmente... Quando prepara-se uma grande quantidade, exatamente. E há cereais que são rápidos de cozer. O milê é como o arroz, ao mesmo tempo. O que é que recomendarias fazer aí 2 ou 3 bases
para a semana toda e depois na hora cozinhar. Se vocês quiserem um dia podemos fazer um podcast só com umas marmitas para a organização das marmitas para a semana. Boa ideia, gente. Isso era muito bom, era muito bom. Nós hoje já provávamos aqui uma coisinha rápida, não é verdade? Sim, hoje eu planeei fazer umas barrinhas energéticas, porque como vocês são desportistas, às vezes não temos aqui tempo temos, para lanchar. pronto, exatamente. E aqui não temos ingredientes refinados. O que eu vou utilizar para fazer as barrinhas energéticas, em vez do açúcar refinado, que é altamente ácido e que não nos convém, não é? Especialmente para quem tem o rigor com o desporto e que queira ter qualidade nos alimentos, então nós vamos usar as geleias de cereais, que são as mais equilibradas para consumo. Quem quer comer um docinho. O compra já feito ou fazes? Não, a geleia de arroz ou o mel de arroz podem comprar nas lojas de produtos naturais, mas na secção de produtos mais saudáveis, não é? Nos hipermercados vocês já encontram também a geleia de arroz, a malte de cevada, a geleia de milho, pronto, tem várias alternativas. Então, a que eu acho mais equilibrada é a geleia de arroz que vamos utilizar nestas barrinhas energéticas que eu programei fazer para que vocês provem. Pronto, então, um ingrediente mais saudável e que não perturba tanto também o açúcar no sangue, para quem é diabético, e carameliza relativamente rápido, e depois frutos que vocês podem fazer uma seleção dos que mais gostarem, dentre nozes, avelãs, aqui temos algumas sementes, tudo isto vos dá energia e uma energia rápida, se for antes do treino, não é? Vocês podem levar umas barrinhas e consumir antes do treino, ou então mesmo após o treino, se quiserem repor. Hora do dia que dá assim aquela... Pronto, um snackzinho também para lancharem. Então, para isso, vamos usar... Sim. Se você usa isso, quer dizer que não se usa mel. O mel... Não, eu consumo mel, porque eu não sou vegana. Okay. Mas a geleia de arroz, o mel tem um índice glicémico, cargas glicémicas diferentes. Ou seja, para quem tem um problema de diabetes, este é muito mais pacífico porque não entra não entra tão rapidamente na corrente sanguínea e então não obriga o pâncreas a libertar a insulina. Isso, atenção para quem tem diabetes, isso aqui é interessante então. O malte de cevada são muito mais equilibrados, por isso é que o açúcar refinado na minha dieta não entra, ok? Portanto eu uso em alternativa a estas geleias. Esse aqui é geleia de arroz. Geleia de arroz e malte de cevada, ótimos para gente com diabetes. Sim, é muito mais, não é para comer assim em grande quantidade, mas é muito mais equilibrado do que o açúcar refinado. Se na prática sabe, tem sabor? Sim, eu posso vos dar a provar se vocês quiserem. Vocês vão prová-lo caramelizado, mas com isso... Comer não, a gente detesta comer, não se preocupa. Então eu vou dar-vos um bocadinho. É muito suave. Por favor, meu caro. Pronto, então o que nós vamos... Sim, o que nós vamos fazer então para as vossas barrinhas, como eu estava a dizer, nós colocamos os frutos secos que vocês mais gostarem e sementes também, no caso. Vou pôr-te a trabalhar. Daniel, vais cortar, porque como eu tostei os frutos secos grandes, não é? Portanto, inteiros. Agora vamos só, as sementes não é preciso, mas vamos só dar assim 2 ou 3 cortadelas para ficar. Exato, estes já estão. Estes já estão. Okay. Pronto, é só aqui cortar. Entretanto, já tostei também aqui o arroz, portanto as galetes de arroz, digamos assim, que também podem fazer com arroz estufado, e um bocadinho de framboesas liofilizadas ou desidratadas, pronto, que podem colocar. Liofilizadas. Se podem encontrar por esse nome no celeiro, por exemplo. Pronto, no celeiro ou no Jardim Verde. Uma palavra que nunca tinha falado. Ou na Biobrássica, que são as lojas aqui em Braga que vocês podem. Liofilizada na prática é o quê, na verdade? É o desidratado. Retiram a água. Então não é desidratado? É a mesma coisa. Ah, ok. Pronto, então agora o que eu vou fazer é caramelizar. Vou caramelizar a geleia de arroz
E se fosse feito com os açúcares, tinha que se passar por aqueles pontos todos do açúcar. Não sei se vocês já fizeram caramelo, mas tem que passar pelo ponto de pérola, de estrada, de fio. Pronto. Este aqui não. Este aqui passa esses pontos todos porque carameliza num instante e depois é muito mais rápido também. Okay. Vamos tirar aqui um bocadinho. Aqui neste caso vai ser um bocadinho ao olho. Não sei se dá para chegar. Calu, chega aqui. Olha só. Eu estou vendo, eu estou adorando. Vamos utilizar também um bocadinho de raspa de limão, que fica muito bom. Ou laranja, se preferirem, ou tangerina, pronto. A raspa de limão, o que é que vai acrescentar? Sabor? Sabor, sim. Abre-lhe um bocadinho, como são frutos e confere assim uns tons mais quentes. Isto é uma nota mais fresca. Ok. E levezinha. Nota mais fresca. Isso até vou usar nas minhas aulas. Também da técnica. Acabam assim, dá uma nota mais fresca. Uma patiche dá uma Eu nota mais gosto de fresca. pôr um bocadinho de sal, que é para contrastar o doce com o salgado. Se vocês já vão reparar que... E sal grosso? Sim, pode-se moer um pouquinho mais, mas no caso este é sal grosso. Vocês podem apanhar bocadinhos de sal. Esse é sal normal? Este é sal marinho integral. Não é só o cloreto de sódio, é sal que contém os oligoelementos todos naturais do sal. Não é só a parte que salga, não é só o cloreto de sódio. Sal marinho integral. Integral, exatamente. Dá para tudo? Ou... Dá para tudo. E convém até que alterem o sal que têm em casa para este. Ele é ligeiramente mais úmido. Se repararem, já temos aqui um caramelo feito. Portanto, vê-se quando está nesse ponto assim de Sim, espuma, exatamente. Né? Então o que é que vamos fazer? Vamos verter estas coisinhas todas aqui para dentro. Aliás, vou usar esta com licença. Vou-te pedir, Daniel, por favor, que coloques todas estas sementinhas ali dentro. Mais as outras que estão ali. Vamos pôr algumas inteiras. Como vocês veem, nós temos sementes de sésamo, sementes de abóbora, sementes de girassol. Todas elas vão dar um sabor e uma crocância diferente à nossa barrinha energética. Podes pôr todos. Crocância, gosto Uma do crocância. E aliás, o Daniel, ele quase que pode abrir um restaurante. É isso. Vou colocar um bocadinho mais de geleia, porque temos uma grande quantidade. Normalmente não se coloca demasiada geleia. E depois dou-vos as quantidades mais ou menos exatas, porque não podemos colocar demasiada geleia, senão a barrinha, em vez de ficar assim crocante e soltinha, fica muito mais mole. Molaço, né? Pronto, fica mais molezinha. Então vamos fazer só... Eu sei que eu estou ficando com água na boca. Isso é muito bom. Depois vamos passar ali para... Cheiro, agora nota-se bem o cheiro do limão. Eu gosto muito desse cheiro. Também vamos colocar umas pepitas de cacau, 100% cacau, sem adições de açúcar, só no fim, para lhe dar assim um ar mais goloso. Um ar e um sabor também. Então agora que temos aqui o nosso caramelo, vamos envolver... Vamos colocar só até envolver bem. Diana, queres chegar aqui para melhor? E vamos colocá-la numa superfície fria, no caso aqui o mármore que tenho atrás de mim, o granito, peço desculpa. E vamos... A bancada da cozinha, bem limpinha, não é verdade? Sim, já está, claro. Aqui, como vocês veem, já está a começar a colar. Quero só um pouquinho. Ou seja, a caramelizar. Podemos ir só para lá para mostrar o que você está fazendo? Sim, temos aqui um torrão. Está tentando mexer isso. Eu vou colocar um bocadinho mais, porque temos muita quantidade. Posso mexer? Sim, sim. Vou virar só aqui para vocês, que ela está fazendo aqui, tentando mexer isso. Separar um pouco, não deixar que fique assim tão agarrado para já. Agora vamos colocar ali na... Também é bom para os braços. Sim. Certamente que não é fácil fazer isso. Meia hora fazer barrinhas, não vão mais ao ginásio, está bom? Nem aos treinos. Não, aos treinos tem que ir sempre. Vai aos treinos, pessoal. Pronto, Daniel, agora vou-te pedir para desligares ali o fogo. Aí, isso. Pronto, e agora envolvemos bem. Vamos colocar ali em cima da mesa. E vamos uniformizar, eu vou, não sei, passar para este lado, para aqui. Aqui, vamos colocar deste lado.
e vamos uniformizar com um bocadinho de papel vegetal, passá-lo por cima, para fazer uma... A Alda pode ficar onde está, ou ela está bem? Tá bom. Então agora, com licença. Agora, com o papel vegetal, vamos colocar em cima daqui, para não nos queimarmos também, não é? Pois é, tem esse pormenor, exatamente. Também só queimamos uma vez, não é verdade? Sim. Pronto, e agora vamos uniformizar para Então, formar mais ou menos a espessura de uma barrinha. Uma barrinha, ok. Então, para isso, vou usar aqui o rolo da massa, que ajuda. Depois, se quiserem ser mais rigorosos, colocam em formato retangular ou em redondo, se quiserem fazer uma barra gigante. O formato de coração, porque nós somos Formato de coração. a agressividade. Pronto. Quando querem acelerar o processo da barrinha, o que podem colocar em cima aqui do papel são aqueles acumuladores de gelo. Colocam um plástico, um saquinho de plástico e deixam arrefecer completamente antes de cortar. Portanto, depois vamos ter, como veem, não é assim nada complicado de fazer. E depois também não vai ser nada complicado de as comer, porque elas são super saborosas. Estas ficaram um bocadinho... Chegar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para cá. Para cá? Vocês podem falar, gente, não se preocupa. Desse lado? Trabalhar desse lado, ok. Trabalhar Vocês podem falar, a voz da equipe de produção é a nossa alma. Não se acanhem. Então eu vou passar para este lado para ser mais fácil. Tá joia? Perfeito. A equipe de produção diz que sim. Pronto. Está-se a ver melhor. Então eu vou tentar colocar um bocadinho mais fino do que o que ele está, para arrefecer mais rápido e também provarmos, não é? Depois aqui no meio podem colocar também, se gostarem, um bocadinho de canela, muito bem. coco ralado ou lascas de coco. Pronto, como estão a ver, agora ainda vai arrefecer, mas eu quero acrescentar, como vos tinha dito, eu não coloquei as pepitas, que era para elas não derreterem completamente, mas vou colocar agora de cacau, 100% de cacau. Para esta câmara aqui, por favor. É para esta. 100% de cacau. A marca é Pantagruel, portanto encontram facilmente no supermercado. Sim, no supermercado qualquer. Vou colocar-me deste lado, então. E agora vou pressionar. E assim ficam os bocadinhos inteiros. Por cima deixa um cheiro muito agradável na cozinha. Deixa, caramba. Isso. Eu estou esperando para. Eu não vim aqui só para falar, eu vim aqui para provar. Eu vim aqui para provar, o Daniel também. Prometeram umas barrinhas. A gente não quer passar a ideia errada, né? A gente só está aqui para comer, não. Pronto, agora vamos deixar aqui um pouquinho. Vamos deixá-lo a arrefecer e depois cortamos. Ou cortamos. Então, basicamente, não vai ao forno nem nada. Não, já está. A única coisa que leva fogo é caramelizar a geleia. A geleia. Até muito fácil, muito bem. É rápido, é fácil e é muito saboroso, além de fornecer hidratos de carbono e proteínas e alguns minerais. Pronto, para quem pratica. Alternativa àqueles mais rápidos que encontramos nas vulgares pastelarias. Sim, e cafés, agora vou buscar aqui algo frio que é para conseguirmos. E se a levarmos no saco, também já não temos muita intenção de comer 3 ou 4 natas. Pronto. Um croissant de chocolate. Agora, podem usar esta o tal acumulador que se tiverem o maior podem colocar também. Isso vai servir exatamente para
para arrefecer mais rapidamente. Pronto, porque só convém cortar quando ele estiver completamente frio. Okay. Pronto, é claro que não abrange ali a posição toda, mas como eu quero que vocês provem, exatamente. Vamos ver se pelo menos ali agora no meio... vamos acelerar só o processo, que é para ver se ainda conseguimos provar, caso contrário fica a arrefecer de forma natural em casa, tranquilamente. Pronto, entretanto, pronto, podemos falar também um bocadinho sobre a questão da proteína na alimentação vegetariana, que causa sempre muita confusão. Não é? Boa ideia. Pronto, então para quem quer fazer uma alimentação vegetariana... Antes, se calhar, ainda de entrar diretamente na proteína, sem depois nos esquecermos, porque é fácil depois a gente se desviar, alguém que tem uma alimentação com base na carne e etc., que eventualmente queira passar para outro estilo alimentar. Fazer uma transição. Uma transição. Eu posso-vos contar um bocadinho de como foi a minha. Eu, quando comecei a estudar a macrobiótica, fazia um dia alimentação 100% vegetal, portanto, cereais integrais, leguminosas, algas. Nós também utilizamos muito as algas porque são fontes de minerais biodisponíveis com muita facilidade para o nosso organismo, ou seja, os minerais das algas eles são muito fáceis de ser absorvidos, ao contrário de outros suplementos e coisas que as pessoas tomam para irem buscar esses minerais. Portanto, fazia um prato com uma leguminosa, podia ser feijão, grão ou o que seja, um cereal integral, que poderia ser o milê, a quinoa, o arroz integral, pronto, a cevada, o centeio, a aveia. E alguma frescura, portanto, ou uma salada, ou uns legumes salteados, pronto. E então fui progressivamente alterando dessa forma, isso no meu caso. Eu acho que ainda é a forma talvez mais pacífica. Depois, na semana a seguir, fazia 2 dias, na outra 3 dias, até chegar só ao domingo, que eu chamava o dia do lixo. Portanto, no domingo eu comia tudo aquilo que eu me apetecia. O que é que eu comecei a reparar? Portanto, eu acho que isto será talvez uma boa forma para quem quiser optar por tentar. O que eu comecei por reparar foi que quando comia, por exemplo, eu adorava aqueles gelados do McDonald's que era o Sundae, com muito chocolate, porque eu adoro chocolate. Já somos dois. E então o que eu notava era que o sabor do Sundae ao domingo, que era o único dia que eu comia tudo aquilo que me apetecia comer, já não me sabia ao gelado e àquela sensação que eu tinha maravilhosa, mas tudo aquilo que eu detectava parecia químicos. Já não tinha o mesmo sabor, ou seja, o nosso palato ele vai se alterando consoante nós vamos tendo uma alimentação mais natural. Vamos nos reajustando. Então até que ao domingo passei também a comer alimentos integrais e mais plant-based e deixar... Começa-se a ficar menos tolerante, não é? A determinados alimentos quando passamos a ingerir mais alimentação, portanto, mais alimentos natural. O organismo acho que acaba por se reequilibrar. Não é? Pronto, porque, eventualmente rejeitar algumas coisas. Sim, naturalmente. Sim, porque tudo aquilo que me sabia muito bem, depois de começar a ter uma alimentação mais baseada nas plantas, tudo aquilo que eu adorava e que tinha um sabor muito forte, porque estava cheio de açúcar, deixou de ser tão atrativo. Pronto, e então naturalmente eu deixei. Portanto, eu acho que este é um método que poderá funcionar, não é, para alguns de vós, ou então, em vez de se dizer, olha, vou retirar isto, não, começam a incluir, porque se formos, por exemplo, hoje vou incluir arroz integral, naturalmente não vou incluir arroz polido, não é, arroz descascado ou arroz processado, não é? Exatamente, pronto. E a transição é Exatamente, mais... então, hoje não vou comer esparguete, mas vou incluir milê, que até é um cereal muito bom para o sistema digestivo. Eu esse não conheço. É o painço. Também é milho painço, pronto. É a comida de pássaro. Vai pôr depois a imagem. Na mesma com sim. É um milho pequenino, é uma forma de milho muito pequenininha. Então, é aqueles que os pássaros comem? Sim, é uma da composição, faz parte da composição das comidinhas dos pássaros, além das sementes que eles têm. Pronto, então,
se formos incluindo alguns alimentos novos, naturalmente vamos excluindo, pelo menos naquela refeição, não. Se tivermos muitos alimentos diferentes, nós vamos, ao trocarmos, já estamos a excluir uma série de coisas. Porque a palavra da exclusão causa muito sofrimento às pessoas. Mas eu gostava daqui. Se em vez de pensarmos, não, eu não vou excluir, eu vou acrescentar outra coisa. Vou acrescentar outro cereal diferente, não é? Outro alimento diferente. Pronto, naturalmente já estamos a comer alimentos mais saudáveis, mais ricos em fibra, mais alcalinizantes também do sangue, porque o problema hoje em dia se calhar até capaz de ser uma boa técnica, principalmente para as crianças. Sim. As sopas, por exemplo. Enquanto pai, nem sempre é fácil introduzir. Sabem como é fácil? Na sopa. Se eles gostarem da sopa, põem sopa. Lá os cereais integrais que quiserem. Arroz integral, milê. No restaurante, no Hibiscos, nós fazemos a base das sopas. É muito raro fazer com batata. Fazemos com milê, com cevada, com trigo sarraceno. No restaurante Hibiscos. Sim. Gente, uma pequena pausa, alguns segundos para falar. Primeiro, vocês estão assistindo, gostam? É legal, não é? Vocês gostam, o Daniel é simpático, os nossos convidados são ótimos. Like, subscrevam e, claro, convidem todos os amigos e familiares, perdão, estou olhando para o lado errado. Convidem os amigos e familiares para gostarem e subscreverem também. Se não convidarem, não acontece nada, mas a gente preferia que vocês fizessem isso. E a Alda falou do Hibiscos. O que é o Hibiscos? O Hibiscos é um restaurante que eu abri em 2014, que fica aqui em Braga, no centro da cidade. Não quis rotular de restaurante macrobiótico porque a ideia seria... a palavra vegetariano é mais abrangente e as pessoas, como ainda estão um pouco habituadas, isto macrobiótico, o que é um nome tão estranho? Parece complicado. Parece que é uma coisa estranha, então... Fazemos sim, temos o know-how para poder fazer refeições para qualquer tipo de dieta, inclusive sem glúten, e ser assim mais inclusivo. Pronto. Mas é um restaurante vegetariano com opções veganas e macrobióticas. Vamos pôr na descrição onde fica. Sim, é no Largo de São Francisco, perto do centro da cidade do Chafariz. Fácil. A gente depois põe a localização, vocês vão gostar. E podem continuar. Obrigado. Pronto, muito bem. Então acho que agora íamos falar um pouco sobre a questão da proteína, não é? Para quem quer deixar de comer carne ou peixe ou ovo, pronto, o que fazer? Pronto, existe esta ideia de que a proteína animal é superior à vegetal. E é uma ideia errada, porque nós temos... A proteína é constituída por aminoácidos e nós temos 9 aminoácidos que nós não sintetizamos, então temos que ir buscar aos alimentos. Ao ingerirmos qualquer tipo de alimento, o corpo daqui para baixo, no sistema digestivo, ele não distingue se o aminoácido que compõe uma proteína, não é? Se é vegetal ou se é animal. Ok? Exato. Pronto, o que ele quer saber é que tem lá aminoácidos e que vai fazer uma proteína. Ok? Pronto, então como é que nós vamos ter uma alimentação que nos traga um aporte proteico equilibrado, com base na alimentação vegetariana? Variedade e um pouco mais também de quantidade. Portanto, se comermos brócolos que têm proteína ou aminoácidos, arroz integral, já temos, com um pouco de feijão, já temos um prato completo ali, sem precisar de produtos animais. Existe, eu não sei se vocês já viram, nós temos atletas de alta competição. Há um documentário até que... O Dr. André já me falou. Pronto, tem que ver, não me lembro do nome aqui, peço desculpa. Tê-lo cá connosco. Que são veganos. São veganos, ok? Disso, Pronto, então, para vocês verem que é perfeitamente possível nós irmos buscar toda aquela proteína que vai constituir os tijolinhos para as nossas células, não é? Para nos fabricarmos. Com uma alimentação... Sim, e ser atleta de alto rendimento. E ser atleta de alto rendimento, exatamente. Mas convém, então, termos um pouco de interesse e variar na alimentação o máximo que nós conseguirmos, não é? As leguminosas, os cereais integrais,
as algas, tudo isso é importante. Exatamente. Assim, depois nem sempre é fácil a gente se lançar e começar a cozinhar isto tudo. Depois, como eu disse no início, há questões particulares. Tu dás aulas, workshops, sim. por aí fora? Portanto, se calhar não é má ideia, antes de se aventurar sozinho, para quem não se sentia à vontade. Sim, é mais fácil. É como nas artes marciais, ter alguém que oriente. Ter alguém que oriente, pelo menos, e depois quando se sentirem à vontade, cada um faz o que quiser, não é? E assim, e já que vamos terminar com a sua explicação da proteína, vamos fazer um tempinho para você falar daquela formação, uma formação sobre algo que você vai fazer em outro país, não é? Não, vai ser cá, vai ser cá, mas é uma plataforma online, sim. Exatamente para promover a alimentação plant-based e ajudar as pessoas a organizarem a emenda semanal. Portanto, segunda a sexta, almoço e jantar, incluir também algo rápido para o pequeno almoço ou para um snackzinho ao lanche. Vai ser gravado aqui então? Vai ser gravado aqui e vai ser colocado depois online. Eu ainda não posso dizer-vos muitos detalhes, então, mas essa vai ser a primeira, para uma próxima. Mas aula sobre marmitas naturais. Uma página de redes sociais que se as pessoas quiserem ver e estar a par das tuas formações. Sim, podem ver através da página do Facebook do Hibiscos e do Instagram. Eu não tenho um website pessoal, tenho a minha página de Facebook, que podem encontrar-me em Alda Corte Real Pereira, e tem também no Instagram. Okay? Como chefe Alda Pereira. Depois também podemos deixar nas notas, não é? Exatamente. Deixa-me na descrição mesmo o seu perfil. Exatamente. Se quiser. E caso queiram saber mais, seguir e aprender um bocadinho mais nesta arte de cozinhar e processar os alimentos. Mas então, vamos deixar você continuar na sua sequência. Agora vamos ver se já está. Vamos ver se já estão prontos para poder cortar. Ele convém estar bem frio. Vamos pôr aqui mais à pontinha, que é para conseguirmos cortar. E eu quero que vocês vejam que fica bem crocante. Diz-me uma coisa, portanto, estas barritas depois cortadas, conservá-las? Sim, vocês podem ou enrolar, depois de bem frias, podem enrolá-las ou num bocadinho de papel de celofane ou papel vegetal e pronto. Convém a não estarem no frigorífico porque têm umidade e depois elas ficam... Película aderente não? Pode ser também com película aderente, só que têm que depois guardar num jarrinho bem seco e bem fechado. Não pode apanhar umidade. Não convém. Nada de frigorífico. Não. Mas vocês quando fizerem as barrinhas não sobram. Sim, ouviste? Não sobram. Essa doeu um pouco. Mas eu acredito pelo sabor que tem. A menos que façam assim uma grande quantidade e depois queiram guardar para... Mas se as crianças e tudo se virem, elas vão querer experimentar. Isto é, exatamente, portanto, isto facilmente substitui o quê? Um pão com queijo e fiambre? Bom, não. Se vocês quiserem complementar, por exemplo, um pós-treino, comer uma bananinha com uma barrinha também. No início do treino é bom, porque no início do treino até é bom mais estas galetezinhas, porque isto é muito rapidamente nos dá energia, porque isto já foi... não é propriamente o cereal integral que vai ser digerido e vai libertando aquela... Este já está assim expandido de uma forma que dá energia mais rapidamente. Portanto, uma galetezinha desta no início, uma barrinha daquelas é ótima para fazer exercício. Desculpa. Mas após o exercício a barrinha também é boa, porque também tem lá alguma proteína. Comer uma banana que tem o magnésio, que também faz bem para regenerar a parte muscular, não é? Pronto, então... Portanto, não se esqueçam, agora já podem vir aos nossos treinos e se portarem bem, no final levam uma barrinha. Leva uma barra, façam em casa, malandros. Uma barrinha. Façam em casa. Eu com certeza vai ficar surpreendido. Eu já pratiquei artes marciais, mas foi karatê. Foi karatê, exatamente. Quando era
Entre os meus 13 e 15 anos. 13 e 15. Sim. E não tens vontade de continuar? Sim, Tomar, o meu falta de único tempo. problema agora é tenho assim um probleminha na coluna, eu tenho algum receio, mas com certeza até. Falas aqui com até- o nosso colega, que ele melhor do que ninguém te orienta. Pronto, muito Enquanto bem. treinador e fisioterapeuta, ficas bem entregue. Ok. Pronto, muito Ficas bem. bem Muito entregue. bem. Muito bem. Então vamos lá ver se Vamos aqui ver já se estão. já está no ponto. Não se esquece. Na esquerda, Aldo. Só Ah, para... desculpem. Pronto. Aqui. Aqui já está frio, mas aqui ainda está um bocadinho morno, mas vamos cortá-las. Pronto, vocês têm, em casa já sabem. Eu aqui vou cortar já, que é para não prolongarmos demasiado. Ok, Mas em casa de outra têm que, forma, têm que deixar arrefecer completamente até tocarem e não estar morno. Porque só aí é que vai manter aquele crocante que nós queremos ao cortar, ouvir, que faz este barulho que vos vou mostrar. Vamos lá ver aqui. Oh. Pronto, aqui já tem um bocadinho. César. Pronto. Você em primeiro lugar e eu aguento, eu sou forte. E acho que ela vai me dar um pedaço maior por isso. Onde aqui já se vê que... Mas pega daí. Agora eu vou pegar a nossa. É uma nossa. Pronto. Depois vocês, ao moldarem, convém fazer o formato Mais retangular, porque assim ficam as barrinhas todas uniformes. iguais. Exatamente. Pronto, então agora vamos cortar. Como ele ainda não está Um pouco completamente... daqui disso. Está dura? Eu só peguei uma nossa. Não está dura, mas... Não, mas está dura, está mesmo... Tá, é fácil. ainda vai ficar mais, Ainda vai ficar mais. quando ela ficar fria. Pronto. Completamente fria. Depois vocês dão um jeitinho com a faca. E agora vamos colocar aqui no pratinho, que é para vocês verem, não é? Como fica. E depois vão provar, obviamente. Vamos colocar aqui mais. As crianças adoram isto. É um lanche fantástico. Às vezes eles comem aquelas... Como é que é? Os bolicaus. Os bolicaus, Ainda aquelas existem os barrinhas bolicaus acho por que este existe. lado. Ou então aquelas barrinhas de cereais tipo chocapic, não sei o quê. Pronto, e mesmo as barrinhas, este tipo de barrinha energética, normalmente tem são mesmo- com açúcar. São sempre com Isto açúcar. tem mesmo aquele aspecto da barrinha que a gente compra naquelas embalagenzinhas, não é? É tipo aqueles que vêm com semente de sésamo, isso já na parte do bio, né? Dos Sim, supermercados. Embora sim, estas sim. parecem Parecido. Só que estas não têm o açúcar refinado, que normalmente ótimo. as de compra costumam ter, não é? Mas isso continua sendo uma barrinha energética, por isso Sim. dar isso para crianças à noite é um grande... Não. Pois, não. Aqui a ideia seria para vocês consumirem antes do desporto. Eu já estou a comer. Eu não. Alguém não está me oferecendo. Obrigado. Aqui esta ainda não está completamente fria. Põe isto aqui. Aquela amiga estava deliciosa. Não, mas o Daniel está se divertindo aqui, está se deliciando e eu nada. Zero. Obrigado, Daniel. Agora Foram as vocês já rabanadas vão de comer Natal. estas todas. Essa foi... Foi justa, não é? Foi justo, foi justo. Pronto, então aqui temos as barrinhas ótimas para os desportistas, para os praticantes de Krav Maga, e que eu espero visitar também o vosso... É Vamos dojo? esperar. É dojo? Pronto, Vamos ok. esperar a sua visita. O vosso dojo. Acabei por não colocar estas, mas pronto, poderia ter colocado... Posso tirar um? Ah, não, vamos esperar cada um, ainda não acabou. Não, isto era para ter colocado no meio da massa, mas agora vai só assim para decorar. Mas podem colocar lá no meio. No É meio que da depois acabei por me esquecer delas aqui de lado. Já está, pois é. Estas aqui era porque Depois aquela a invenção, ideia mas isso só. também era ficar colorido, porque ao cortar ficam sempre os bocadinhos brancos. Mas estão ótimos. Posso tirar esta? Aí vocês colocam o que gostarem mais. Vamos tirar aqui da frente. Gente, olha para isso, que bom aspecto. E tem as medalhinhas de cacau também, que são ótimas. Fazer isso em casa. Olha só, delícia. Tenta ouvir. Ouvir, é para cá. Tentem ouvir a sensação. Não vai fazer craque ainda, mas. Posso, Rita? Posso? Oh, olha que delícia. Não deu para ouvir.
Olha que Tem que ser um bem frio, como eu tinha dito, os outros estavam... A minha estava mesmo, Acho até, que esta até está. era dura mesmo. Esta não, tem algumas... Mas tem tudo a ver com a... Esta Só um já pouquinho. está. Esse já está? Quero ver o cara. Esse aqui está tão bom. Elas ainda estão um Espera um bocadinho... pouquinho, espera um pouquinho. Ritidiana, Já pode, a vocês produção. só comem depois de acabar o trabalho. Quando for para quebrar, vocês falam. Já pode. Ok, pronto. Não, para quebrar aquilo. Sim. Não é para quebrar, não. Ok. Pode quebrar, fica à vontade, já. Oh, aí está. Pronto, e estas aqui, que quando se apanha o cacau, é uma delícia, são muito boas. Muito boas, confirmo. Portanto, é bom para toda a gente. Quem Exatamente, precisa já de uma sabem, energia rápida, tem estas barrinhas Próximo seminário da para... Locam, se quiserem a gente falar com a Alda, ela faz na hora, ou quase, Sim, ou previamente, e levamos para lá, também pode ser. sim, Também claro, podes, claro. Há Agora, muitos gente, snacks que podem ser feitos que são muito interessantes para quem pratica desporto, começamos não a é? Para fazer ter a isso, energia. escusão de levar lanches, Muito mais saudável. aquelas coisas todas. Pode ir. Aquelas quantidades enormes de comida que às vezes Feijoada nos de levam. esquece. Normalmente nós não almoçamos, então é 15 minutos. Qual é Num o horário estágio. que vocês Não, têm? quando são estágios é 8 horas, Ok, Estágios sim, especiais. sim. 15 minutos só de paragem. Portanto, é aqui o snack ideal para. Sim, é isto. Senão É, depois sem é um leva a dúvida. lata de atum e não sei o quê. Isto é muito fácil de levar, não se estraga e se levarem umas frutas já é muito bom. Vamos falar sobre isso naquele próximo, Sim. mas agora o Daniel vai encerrar porque eu estou com... Agora vamos encerrar. Alda, quero-te agradecer por nos ter Olha, eu trazido é e que apresentado agradeço. Eu agradeço também. esta informação toda e esta receita maravilhosa. Obrigado a todos. Deixamos na descrição do vídeo todas as informações necessárias. Sim. E, como disse o César, partilhem. Não guardem isto só para vocês, porque isto não pode ficar só aqui. Partilhem convosco. Agora parecia um padre. E não percam. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Obrigado, Alda. Obrigado, Alda. Obrigada. Foi um prazer estar com você. A gente vai aproveitar isso, tá? Tchau. Obrigada.